Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento aí em que vocês estão vendo esse vídeo. A gente está indo hoje para a nossa aula 8. A gente vai aprender a fazer um jogo e é uma das possibilidades de jogos que vocês podem fazer no App Inventor. Existem inúmeras possibilidades e então vamos lá para começar esse novo projeto. Jogo. Eu não sei se vocês já viram, pessoal, o Flappy Bird. Deixei até aqui se vocês botarem no Google, né, ou no buscador de vocês aí, Flappy Bird, vocês podem encontrar aqui o primeiro que apareceu, o primeiro link que apareceu. Flappy Bird é um joguinho em que aqui tem um passarinho, né, e aqui eu vou apertar para iniciar o jogo, ó. A cada vez que eu aperto, o passarinho vai para cima e ele cai. E ó, aparece aqui o score, melhor. Existem uns obstáculos que eu tenho que passar com ele. E é um joguinho simples, mas bem divertido. Você vê que não sou tão bom assim nesse joguinho. Mas é um joguinho assim que a gente vai tentar fazer no celular, vai replicar aqui no celular. Então bora lá, vamos começar. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é no componente Screen 1, retirar aqui o título visível para torná-lo invisível. Hoje a gente vai trabalhar com um componente diferente, né? Como eu falei para vocês. A gente vai vir aqui em desenho e animação. E em pintura, a gente vai arrastar ela para o visualizador. E o que é esse componente? O que é a pintura? Pintura é um painel retangular, onde é possível realizar desenhos e ele é sensível ao toque. Qualquer local na pintura aqui dentro dela pode ser especificado com valores de x e y, sendo x a distância, né, da borda esquerda em pixels até a direita e a coordenada y, a distância em pixels entre a parte superior da pintura e a inferior. Quando a pintura é tocada, eventos são disparados. E também existem métodos para gerar linhas e pontos aqui dentro. Então é possível até realizar um gráfico aqui, elaborar um gráfico x e y, com coordenadas x e y dentro desse componente pintura. Mas não é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aqui nas propriedades da pintura e eu calculei para o meu smartphone a altura em 350 pixels. E a largura eu vou botar em preencher principal. Agora eu vou inserir aqui dentro da pintura 5 imagens e eu vou colocar mais ou menos aqui onde essas imagens ficarão, mas não tem a necessidade disso porque depois a gente vai conseguir alterá-las nas propriedades. Então, a princípio eu só vou inseri-las aqui e posteriormente eu vou alterar essas coordenadas x e y nas propriedades. É só para eu ter uma ideia da onde eu vou inserir essas imagens e elas vão se movimentar de acordo com a construção dos meus blocos. Então, vamos continuar, vamos prosseguir. Vou vir aqui agora em interface do usuário e vou puxar duas legendas aqui para baixo. Essas legendas vão ser os pontos, né? E aqui onde os pontos serão recebidos. Lembrando que cada vez que o pássaro passar pelos obstáculos, a gente vai contar como um ponto. Eu vou alterar aqui as propriedades, né, de cada componente e vou mostrar para vocês o que foi alterado. Eu vou inserir também, tanto na pintura quanto nessas imagens, determinadas imagens que já estão salvas, já foram salvas por mim e encontram-se na apostila. Lembrando que eu vou vir aqui em mídia e vou enviar todos os arquivos que eu quero. Aqui no caso são 6 imagens aqui em mídia e posteriormente eu vou vir em cada uma dessas imagens alterando aqui o componente imagem aqui dentro. Ó. Então, bora lá, daqui a pouco eu vou voltar aqui com tudo isso alterado. Olha lá pessoal, inseri aqui as mídias que a gente vai utilizar. Uma pena que eu tenho que inseri-las individualmente, né? Não dá para selecionar todas, mas após esse trabalho, após inserir as mídias, em pintura aqui, ó, cliquei e selecionei a cidade inteligente. Nessa imagem, eu alterei o nome dela para galho
A altura, vocês podem ver que não tem aqui o percentual, porque estamos trabalhando dentro da pintura, do componente pintura. Então, o que aparece aqui são os pixels, ele traduziu aqui para pontos, né? 120 pixels de altura, esse galho, né, essa árvore, e 40 de largura. Aqui embaixo, a gente vai orientar esses objetos em relação a esse plano cartesiano. 280 para x, né, no eixo x, e 210 no eixo y. Esse daqui vai ser o meu obstáculo baixo. Passando, ó, balão, eu inseri a imagem do balão, a altura 100 pixels, largura 40 pixels, e a orientação x 280, coordenada y 15. A estrada, vocês podem ver que ela não modificou o desenho aqui, mas não se preocupem com isso. Ela vai modificar quando a gente transformar o nosso aplicativo em APK. Vocês podem perceber aqui que ela já está posicionada, né, por toda a que seria essa estrada. E a altura 30 pixels, a largura preencher principal, a imagem da estrada, as coordenadas aqui x0 e y 315. Lembrando, pessoal, que tudo aqui que eu estou falando para vocês é em relação ao meu smartphone. Essa altura, a largura e as coordenadas também, uma vez que eu já coloquei que a pintura seriam 350, mas o que ficou bom no meu smartphone foram essas propriedades. Então, se ficar diferente, eu peço que alterem de acordo com o smartphone de vocês ou o tablet de vocês. Aqui a nuvem não está aparecendo também, mas ela está aqui, ó. Tem o contorno dela aqui. Altura 30 pixels, largura preencher principal, olha lá, imagem nuvem. Coordenada x e y 0, assim como o avião. O avião, coordenada x e y 0 também. A altura que eu coloquei 35 pixels e a largura 40 pixels, a imagem do avião. Embaixo eu coloquei duas legendas, uma para dizer que são os pontos que vão ser contados embaixo, e essa última recebe pontos, né? Ela que vai receber os pontos uma vez que o avião passar através dos obstáculos. A última coisa que faltou e que a gente vai inserir é os sensores. A gente vai colocar aqui dois temporizadores. O temporizador também é um componente invisível. E por que dois? Eles farão o papel da gravidade. A cada segundo que for passado, o avião vai cair um pouco e o outro temporizador vai fazer o papel da passagem de tempo para o balão e para o galho, que vão se movimentar, né, da direita para a esquerda. Então eu vou alterar aqui para saber esse temporizador. Vai ser o tempo, esse primeiro. E o segundo eu vou botar gravidade. Nas propriedades do tempo, eu vou alterar aqui para o intervalo, esse intervalo é em milissegundos. Eu vou alterar o tempo para o intervalo de 200 milissegundos. E gravidade para o intervalo de 100 milissegundos. Uma vez que fizemos a tela 1, eu sugiro que vocês façam uma segunda tela, que seria uma tela final, para apresentar o resultado e dar uma mensagenzinha ali de parabéns. Vou adicionar aqui a tela final. Ela vai ter duas legendas e um botão para reiniciar o jogo. Aqui nos componentes, vou colocar o alinhamento horizontal para centro e o vertical também. Vou retirar o título e vou alterar a legenda 1 para parabéns, você conseguiu. Aqui, pessoal, vocês podem alterar da forma que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui uma fonte em negrito e o tamanho para 20. É possível também a gente elaborar essa mensagem aqui de acordo com a pontuação que a pessoa conseguiu. Se ela não fez nenhum ponto, a gente pode colocar uma condição nos blocos e mostrar uma outra mensagem. Tente novamente, por exemplo. Mas se ela fizer mais do que 2, 3, 5 pontos, a gente pode colocar uma outra mensagem também. É só a gente mudar nos blocos e inserir essa condição. O texto da legenda 2 eu vou retirar, porque ele vai ser a pontuação,
que vai ser recebida, e esse botão aqui, eu vou alterar o texto para reiniciar. Eu só vou alterar também a legenda 2, renomeá-la para recebe ponto. Agora a gente vai trabalhar a nossa aplicação dos blocos. Então bora lá. Pessoal, o primeiro evento que eu vou pegar para trabalhar vai ser o tempo, quando ele disparar, e a gravidade. E aí vai ser assim, quando o tempo disparar, eu quero que os obstáculos, tanto o galho quanto o balão, eu quero que eles andem para a esquerda. Eu preciso diminuir os valores do x. Então, eu vou vir aqui, ó, balão. Ele tem especificamente aqui o valor do x, ó, balão, e eu preciso ajustar esse valor. Então, olha lá, esse valor do x eu vou precisar ajustar esse balão e também o galho, né? Olha lá, o galho, o valor de x, e aqui esse ajuste que vai precisar ser feito no valor de x. Lembrem, eu tenho que diminuir valores de acordo com o tempo. Então, para diminuir os valores, eu vou aqui usar o componente matemática. Então, ó, eu vou colocar aqui tanto o balão quanto o galho. Vou duplicar esse bloco matemático e eu vou inserir aqui dentro o balão e o galho. E por tentativa e erro, o que ficou melhor para mim aqui foi o 5. Cada 200 milissegundos ele vai andar 5 pixels, 5 pontos para a esquerda. E a gravidade? A gravidade, ela vai agir sobre o avião. Então eu vou querer ajustar o eixo Y do avião para alterar a posição Y desse avião. Só que, diferentemente da propriedade de tempo, o avião, enquanto ele desce, a gente vai ter que somar valores, somar pixels à orientação Y do avião. Então, vou vir aqui em mais, vou inserir aqui o avião, e um valor que ficou bom para cá, para mim, foi o valor 10. O evento que eu vou orientar aqui agora, sempre que a pintura, né, e aí tem que ser dentro dela mesmo, que a pintura for tocada, eu vou querer ajustar o valor, né, o avião, para que ele suba, assim como é no Flappy Bird. Então, eu vou querer aqui, ó, vou vir no avião e vou ajustar o avião, né, no eixo Y, de novo, aqui o avião, o eixo Y, para diminuir o valor dele. Vou vir aqui em matemática novamente, puxar o menos, vou colocar o avião, e aqui eu vou copiar esse bloco, e o valor que funcionou para mim aqui foi 20. Vamos trabalhar aqui agora com os blocos variáveis, e eu vou inserir duas variáveis aqui, que elas vão ser alteradas ao longo do jogo. A primeira eu vou chamar de pontos, e a segunda de distância. Eu vou alterar tanto o obstáculo de cima, que é o balão, quanto o de baixo, que é o galho, para que a cada vez que eles toquem na borda esquerda, que eles cheguem e alcancem a borda esquerda, quando eles retornarem, né, à borda direita, para que esses obstáculos sejam passados novamente pelo usuário, eu quero que eles alterem um pouquinho o eixo Y deles, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Então, como isso vai ser alterado ao longo do jogo, eu criei essa variável aqui. Poderia deixá-la em aberto, mas eu vou colocar aqui blocos matemáticos para que ela seja
para que elas sejam iniciadas em 0 e ao longo do tempo, ao longo das ações aqui dos blocos, a gente vai alterando elas. Pessoal, eu preciso fazer aqui mais 2 eventos para a gente concluir essa aplicação, pelo menos a princípio, um básico. E os 2 eventos que eu preciso fazer são o seguinte: ele vai estar junto, né, tanto o balão quanto o galho, quanto esses obstáculos aqui. Quando eles chegarem na borda esquerda, o que vai acontecer? E o outro evento que eu preciso fazer é quando o avião colidir com alguns desses obstáculos, o que vai acontecer. Então eu vou começar aqui pelo balão, né, e pelo galho. Eu vou colocar eles no mesmo evento. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Aqui no caso eu vou escolher o balão. Olha lá, quando o balão alcançou a borda. Eu vou colocar ele aqui, puxar ele um pouquinho para cá. A gente vai puxar aqui uma condição. Então vamos lá no bloco de controle, se... E aí vai ser o seguinte: se o eixo X, né, do balão, então vamos lá, balão, esse aqui. Vamos usar aqui um bloco da matemática, que é o menor. A gente vai puxar o igual e vamos botar aqui menor. Se o eixo X do balão for menor do que... E aí a gente vai botar aqui um valor para quando ele estiver se aproximando da borda esquerda. Então, quando ele estiver bem próximo da borda esquerda, o eixo X, eu vou botar aqui o valor que eu considerei interessante, se ele for menor do que 50. Lembrem que a gente colocou aqui o balão com a largura de 40. Então, quando ele estiver chegando bem pertinho, ele vai realizar essa ação de colisão. Então, a gente vai ajustar tanto o balão quanto o galho para eles retornarem a um valor inicial, que seria lá na parte direita da pintura. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar o valor de distância, que eu vou querer aqui em matemática, um inteiro aleatório. E eu vou botar entre menos 15 e 15. Eu quero que ele gere um valor desse daqui para que eu possa inserir no eixo Y, tanto do balão quanto do galho posteriormente. Além de gerar esse número aleatório que vai ser armazenado pela variável distância, eu vou ajustar, lembre que eu falei aqui, ó, tanto o balão, o eixo X do balão, quanto o eixo X do galho. E é por isso que eu vou criar uma ação só para alcance de borda, porque eu vou colocar também o galho. Então eu vou colocar os dois aqui, ó, para que eles voltem para o valor inicial deles, X. No caso, lá é 280. Eu vou botar aqui 285, um pouquinho mais para a direita. Mas vocês podem deixar 280 se vocês quiserem também. Isso daí vai ser o ajuste da aplicação de vocês. Uma vez feito isso, agora a gente vai ajustar o eixo Y desses dois componentes novamente. Lá, vamos ajustar o Y do balão e do galho. E aí a gente vai ajustar para quê? A gente vai ajustar para receber esse valor, obter esse valor de distância que foi ajustado aqui com um número aleatório. Vai ser ajustado também para o componente de baixo, para que eles fiquem com a mesma distância entre eles e o avião possa passar. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ajustar esses valores para que eles realizem aqui uma operação. E vai ser qual? Eu vou retornar o valor de Y, tanto para o balão quanto para o galho, o valor que eles estavam lá na posição inicial. No caso do balão, vai ser 15. E do galho, 210. E a gente vai somar esse valor com o valor que foi obtido aqui pela variável distância desse número aleatório que foi gerado. Então eu vou vir aqui na variável distância, vou deixar aqui um pouquinho o mouse, ele vai vir com essa opção, então eu vou obter a global distância e vou somar com esses valores
aqui. Tem mais duas operações que a gente vai fazer. Sempre que o balão alcançar a borda, significa que o avião passou pelos obstáculos. Então a gente vai ajustar o valor de pontos. Vamos fazer aqui uma soma, por quê? Porque a gente quer obter esse valor, já tem, no caso inicial, que ele vai começar com 0, mas depois que o avião passar uma vez pelo obstáculo, ele vai ficar já com 1 ponto. Então, a gente vai pegar esse valor e vai sempre somar com 1. E aí, não só isso, a gente também vai ajustar a legenda recebe ponto, o texto da legenda recebe ponto, para obter esse valor também. E agora a gente vai partir para a última ação, né, para o último evento, que vai ser quando o avião colidir. Percebam que esse bloco já tem aqui esse componente outro, colidir com outro. E a gente vai dizer para ele que outro seria esse. Então, a gente vai colocar aqui uma condição. Vamos vir no bloco lógica e vamos colocar esse bloco aqui, ou. Ele permite que a gente aqui, ó, insira mais um para que ele fique com 2 ou aqui, porque no caso a gente vai escolher 3 objetos. Vai vir aqui em lógica e vamos informar que objeto vai ser esse outro. Aqui a gente vai copiar para cá. Mais uma vez copiar para cá. Olha, se esse outro for igual à estrada, vai vir aqui, ó, lá no final, estrada, ou vou copiar aqui também, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse outro for igual ao balão, ou for igual ao galho, a gente vai ajustar tanto o avião quanto o balão e o galho para que eles voltem para o valor inicial deles. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, o avião, o eixo Y, e o balão e o galho, o eixo X. Vamos vir aqui no bloco de matemática. E vamos ajustar para os valores que a gente quer que eles fiquem ajustados. O eixo Y do balão, a gente quer que ele volte para 0, que é a posição inicial dele mesmo. O balão e o galho, a gente vai jogar eles lá para fora. Seria dentro ainda dos limites da pintura que a gente inseriu, mas ele vai ficar bem mais afastado. Olha lá, 350. E agora, tem mais duas coisas que a gente precisa fazer. Precisa informar para a aplicação que tanto o temporizador, que vai marcar o tempo, quanto a gravidade, eles precisam ser desativados. Então, a gente vai vir aqui, ó, tempo. Olha lá, ajustar o tempo ativado. E ajustar a gravidade ativado. Para, vamos vir aqui em lógica e colocar falso. A gente está falando que quando ele for alternado para falso, ele vai ficar desativado. Através do bloco controle, quando o avião colidir, a gente vai abrir uma outra tela. O nome da tela aqui vai ser final, como a gente escreveu. E o valor inicial que ela vai obter vai ser o valor referente à legenda recebe pontos. Então, a gente vai passar o texto de recebe pontos para a tela final. Ou, algo que a gente pode fazer também, é, ao invés do recebe pontos, enviar
essa variável aqui, ó, global pontos, enviar essa variável global pontos para a próxima tela. Ó, assim a gente termina de construir esses blocos dessa tela. Eles ficaram assim. E agora, para a tela final, vai ser bem simples. A gente vem aqui e recebe pontos. E aí, quando a tela final for inicializada, o recebe pontos desta tela, né, o texto, vai ser ajustado para, em controle, obter o valor inicial. E também o botão 1, que a gente inseriu, que vai reiniciar a aplicação, o jogo. Quando ele for clicado, a gente vai querer que ele abra uma nova tela, que na verdade não é nova, vai ser a tela inicial, e a gente vai colocar aqui Screen 1. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é ajustar esse recebe pontos para a gente juntar, pegar o valor inicial e a gente pode escrever aqui também, para que ele apareça logo depois desse valor inicial, pontos, para que fique não só o número, mas evidente que são aquela quantidade X de pontos. E é isso, pessoal. Agora a gente vai voltar aqui para Screen 1, em Designer, e vamos testar a nossa aplicação. Vou conectar aqui, ó, com o assistente virtual e ver no meu smartphone se está tudo funcionando direitinho. Meet AI2 Companion. Vou escanear o código. A aplicação está renderizando. Abriu, ela já começa a cair. A gente tem que apertar aqui na pintura para ele ir subindo. Ele está caindo aqui muito rápido. Os obstáculos estão passando devagar. Eu posso melhorar isso aqui. Aí é uma questão de ajuste. Vocês viram ali que a pontuação já está contando. Ó, vai contar mais uma vez, vai para 2 se eu passar. No caso aqui eu não passei, mas tudo foi feito da forma correta. Reiniciando, eu posso retornar ele. Está caindo muito rápido, mas se ele bater lá embaixo, ó, volta tudo e ele reiniciou.